Olá, você que acompanha o Portal BNT, eu sou a Cauana Neitzel e hoje no BNT Entrevista a gente vai falar sobre um tema muito popular aqui em Ponta Grossa. Com certeza, sobre as formas de linguagem, sobre o linguajar pontagrossense. Você conhece algumas palavras típicas que se falam por aqui, que o pessoal sempre comenta, como o ad mesmo, capaz, esgualepado, típico de Ponta Grossa. E para falar sobre isso e sobre a pesquisa nessa área, nós conversamos hoje com a professora Márcia Doropa. Olá, boa noite, professora. Boa noite, Cauana. Tudo bem? Tudo certo. Professora, conta pra gente que agora a senhora está realizando uma pesquisa em parceria com outras professoras. Como que vem essa vontade dessa pesquisa do linguajar pontagrossense? Na realidade, eu, a professora Maria Isabel Sécula, a professora Maria Aparecida Carbonari, estamos envolvidas nessa pesquisa. Não é uma pesquisa que tenha o objetivo de publicação dessas palavras. Pode ser até que no futuro, baseado no trabalho do professor Ensbaus, Jacu Rabudo, haja essa possibilidade. Mas até porque essas palavras elencadas, depois elas podem repassar para você, já tem algumas pesquisas, já tem alguns estudos. Por exemplo, o Sérgio Baroncini fazia aquele programa no YouTube, Linguajar Pontagrossês, que ele falava tudo dentro dos nossos, até podemos dizer, dialetos. Então, como nós sabemos da importância desse linguajar, dessas características que são presentes em Ponta Grossa, que são presentes nos Campos Gerais e que, em parte, também no Paraná, tanto a Maria Isabel como a Maria Aparecida me procuraram para a gente ver a possibilidade de registrar isso como patrimônio imaterial de Ponta Grossa. Pensando sempre, como eu fiz parte muitos anos do COMPAC, do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Ponta Grossa, pensando sempre na questão da imaterialidade, uma vez que ela precisa ter tudo que é imaterial se sustenta no material. Então, por que não é tombado, é registrado? Porque a partir do momento que ninguém mais usar essas expressões, isso cai no esquecimento e deixa de ser um patrimônio imaterial. Aqui em Ponta Grossa, que eu lembre das últimas verificações que eu vi na página do Conselho, não existe nada relativo ainda à linguagem preservada, registrada como patrimônio imaterial. Então, quando elas me procuraram, e eu às vezes provocava a Maria Isabel, que ela começou com as camisetas, com as xícaras. No início as xícaras, eu lembro que era mais dos quadros do grande pintor pontagrossense Chimaneschi, e depois eu vi uma camiseta escrita grande, Adeloco. Daí conhecia elas, voltei para a Secretaria de Turismo, tive contato novamente com as artesãs da Casa do Artesão, e a Isabel começou a conversar comigo, a gente até pensava em outras palavras para anexar nesse linguajar para que ela fizesse os seus produtos. Circulando os seus produtos, camiseta, xícara, bottom, ímã de geladeira, era uma forma de perpetuação, no presente pelo menos, desse linguajar. Então, essa pesquisa que nós estamos realizando é para justificar ao COMPAC a possibilidade de registrar isso como nosso patrimônio imaterial. Nós sabemos que tem em Ponta Grossa, tem nos Campos Gerais, tem no Paraná, mas algumas são características presentes aqui na cidade. E nós não podemos pensar Ponta Grossa longe da dinâmica econômica, social, cultural dos Campos Gerais. Aproveitando nessas palavras da pesquisa, tu vai deixar o link para vocês acessarem também, estarem respondendo a pesquisa. Tem gírias, palavrões, expressões e abreviações. Eu gostaria de saber como que foi para a escolha dessas palavras, como que
foi buscado, identificado, que são palavras de uso em Ponta Grossa? Isso, acredito que a Maria Isabel vai ter mais condições, que na realidade a ideia tudo começou com o professor Bosco Jacu Rabudo. Depois veio os links do YouTube do Barão Cine, conhecido, ele se identificava como Barão. Depois a gente viu que o Cultura Plural fazia alguns encontros no Museu Campos Gerais para tratar disso. Vi alguns artigos também, algumas notícias em jornal. Mas quem condensou tudo isso, quem escolheu algumas palavras características, foi atrás de alguns significados, que não é tudo que tem, foi a professora Maria Isabel, para sustentar teoricamente o produto que ela vendia. E como percebemos que isso tinha uma grande aceitação, significava que as pessoas, quando compravam a camiseta ou a xícara, se identificavam com as palavras. Por exemplo, em vez de dizer, olha, está relampejando, ele vai dizer, nossa, está fuzilando. Então, o capaz, que pela nossa característica linguística aqui de Ponta Grossa e Campos Gerais, nós puxamos muito o I e o S no final das palavras. Então, sem querer, sai capaz. Mas, na realidade, a leitura é o capaz. Mesmo aqui, eu falando, vai sair o capaz. Então, procurando todas essas questões que elas me propuseram. Daí, como ela é conhecida da Maria Aparecida, são primas, pelo menos de coração, eu falei, vamos chamar a professora Aparecida também, ou Aparecida, que falou para me chamar, porque a gente já desenvolveu algumas pesquisas sobre a história de Ponta Grossa juntas. Então, daí surgiu essas palavras. Pegamos primeiro as palavras que já eram conhecidas na produção das camisetas e das xícaras e fomos aprofundar. Então, o capaz, o ade, o tongo, o piá. Eu sempre digo que o piá faz parte de uma história minha, eu andando em Tiradentes, Minas Gerais, e queria muito comprar um presente para o meu sobrinho. Daí eu entrava em todas as lojas e perguntava, tem alguma coisa para piá? Não. Tem alguma coisa para piá? E no final da última loja, uma moça perguntou, mas o que é piá? Eu falei, menino, guri. Ela falou assim, nossa, não sabia, mas não tem. A moral da história. Voltei sem o presente para piá. E isso vai, nós que somos historiadoras, isso vai instigando você a pensar, porque o curu é uma história que eu já conheço há algum tempo, relatada pelo sobrinho dele, o professor José Alfredo Cercal de Oliveira. Aprofundamos agora a pesquisa com outros parentes. Então, a escolha foi em função das que eram mais conhecidas. E, para justificar isso, foi a Maria Isabel que propôs que nós fizéssemos uma pesquisa no Google Forms, elencando essas e deixando espaço, elencando capaz, tongo, ade, piá, cura, curu, daí, o Dandinho também, gente do céu, crente os pais, Deus o livre, Deus Fione. Isso, apesar que o daí ficou muito famoso com aquela bozena do programa humorístico, né? Daí, que ela representava, ela dizia que era de Pato Branco. Então, ela usava o daí para toda a frase. Mas é uma coisa presente aqui. E estamos ainda recebendo as respostas. Acredito que, além dessas, vão surgir outras. Mas daí, nós queremos o processo de registro dessas mais conhecidas. Depois é dado continuidade ao pedido. Isso tudo vai depender se o Conselho do Patrimônio aprovar o nosso pedido. Entendido. Professora, e qual que é a importância de ter palavras que são daqui, são nossas, no nosso dia a dia? A importância é que você desenvolve, preserva,
algo característico da nossa identidade que diferencia a gente de outros lugares, como o exemplo que eu dei do Piá. Eu tenho uma conhecida que ela veio para Ponta Grossa e ela dizia assim, meu Deus, quando vocês falam rápido algumas expressões, eu não consigo entender. Se você vai para o Nordeste, acontece a mesma coisa. Se eles falam rápido, ou que a gente faz uma pergunta, ou então pergunta qual o preço, é de 50. E de um dia eu falei, mas o que é de 50, né? Então, isso caracteriza o nosso jeito de ser. E isso, gente, em 1900 não, já no nosso século, por volta de 2004, eu conheci uma pesquisa realizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde a Secretaria de Cultura incentivava os alunos da escola a falarem dentro da escola aquela linguagem coloquial que eles tinham em casa. E que não tivesse vergonha de falar isso. Por exemplo, eu que sou descendente de ucranianos, às vezes a gente tem dificuldade com o R. Então, em vez de falar carro, a gente fala caro, carinho. E isso foi incentivado no Rio Grande do Sul. Eu acredito que a partir do momento que nós consigamos transformar isso em patrimônio imaterial, esse suporte físico das pessoas vai continuar e é uma forma de divulgação e permanência dessa identidade característica nossa. Então, tudo aquilo que nos diferencia de outras comunidades, tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano, tudo aquilo que nos identifica como uma comunidade coesa, no caso, o linguajar, merece ser preservado. Professora Márcia, mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Eu gostaria de dizer que foi com grande prazer que eu recebi o convite para participar com elas. Estamos fazendo agora todo o embasamento teórico. Não é fácil encontrar isso em pesquisas. Estamos procurando. E até porque se você fala pontagrossense junto, pontagrossense separado, pontagrossês, dialeto de Ponta Grossa, você recebe inúmeras críticas das pessoas que num primeiro momento dizem, você não sabe escrever pontagrossense? Da onde que você tirou a palavra pontagrossês? Então é isso que nós estamos tentando justificar dentro desse amálgama, dentro dessa mistura de etnias, de encontro de caminhos que Ponta Grossa foi desde a sua fundação, desde que a primeira tropa passou por aqui em 1730. Para finalizar, eu peço para a professora olhar para a nossa câmera e convidar o pessoal a participar da pesquisa respondendo o formulário. Sim, convido a todos a participar de nossa pesquisa. Quanto mais respostas nós tivermos, mais nós embasamos o nosso pedido e justificamos que, muito mais do que 3 professoras pensando nisso, isso faz parte do imaginário, do linguajar, do jeito de ser, até às vezes meio caipira, né, do pontagrossense. Agora a gente conversa um pouquinho com a professora Maria Isabel, que vai contar para a gente a questão da escolha das palavras. Professora, como que foi a busca e a escolha por essas palavras que são típicas aqui de Ponta Grossa? Boa noite. Então, a gente está há algum tempo nesse segmento do artesanato, pensando e imaginando alguns produtos. E quando surgiu a ideia de colocarmos essas nossas falas, né, nossa forma de falar nas camisetas, primeiramente nas canecas e depois nas camisetas, a gente descobriu aí uma identidade, uma identificação dos nossos clientes com esse produto. Então, quando levávamos os produtos para as feiras, de longe as pessoas olhavam e já começavam a fazer comentários e a rir, porque eles se identificavam. Eu sempre brinco, com alguma você vai se identificar. E as pessoas riam e daí contam histórias referentes, minha mãe falava assim, ou a gente, na nossa família, nós costumamos falar essa gíria. E também comentam sobre a caneca, vou comprar a caneca, porque assim eu já vou começar o meu dia rindo, né? Porque eu falo que são as bobices que a gente fala, né? Então, as pessoas se identificam e é muito legal. E cada vez que eu levava alguma coisa, hoje já estou na 5ª coleção das camisetas.
sempre quando eu levo, as pessoas sugerem, se você fizer a Jaguara, eu já sei até para quem que eu vou dar. Tanto que essa última coleção que foi feita, eu participei do Sou PG1 e Sou PG2. Essa última coleção do Sou PG2, que aconteceu no ano de 2024, a gente tem essa camiseta do Jaguara, né? E as pessoas olham, riem, se identificam. Meu amigo Jaguara, vou dar para ele de presente. Então, surgiu assim e foi crescendo. E eu sempre falo que eu sou muito bairrista, muito pontagrossense, eu adoro tudo que é de Ponta Grossa. Tive a oportunidade esse ano nas férias de ir para Pernambuco e eu vi o quanto que eles valorizam lá, tipo o hoste deles, o viste. E isso é muito legal, lá tá em tudo, tá nas camisetas, tá nos todo tipo de souvenir, imã, chaveiro. E eu acho muito legal, acho importante. Percebo que está perdendo um pouco essa identidade com relação às crianças e imagino que a partir do momento que a gente tiver essa definição, se for, né, o caso de patrimônio imaterial, a gente vai estar podendo trabalhar isso dentro das escolas, com as nossas crianças, né? E é importante, dentro desse forms que a gente fez, as observações, que a gente deixa um espaço para observações, né? Então, como as pessoas estão reagindo e elas colocam, muito legal a ideia, sugerem para que coloque outras, tanto que a gente deixou em aberto e no link a gente nem consegue olhar, porque tantas sugestões apareceram lá de outras falas. A gente sabe que muita coisa não é muito característico nosso, do paranaense em si, né, da própria região aqui do Sul, mas, enfim, essas que a gente colocou ali é porque são muito paranaenses, muito pontagrossenses, né? Tipo, aqui tá lá no ranking como a melhor votada, é o daí. Eu falo que eu sou muito daí, que eu fiz uma camiseta escrita milhões de daí, porque sempre no final da frase eu falo daí. E isso eu percebi em uma reportagem que foi feita com uma rede de TV aqui local. Depois que eu assisti, eu falei, nossa, gente, eu falei tantos daí em poucos minutos. E uma pessoa do Rio, que conversou comigo numa feira, comentou isso, que ele está trabalhando em Ponta Grossa, veio trabalhar numa multinacional aqui, e ele faz esse teste. Quando ele chega em um local de comércio, num supermercado, ele pergunta, e a pessoa, no final da frase, ela fala daí, ele fala, esse é minhoca da terra, esse é pontagrossense. E quem não fala daí, ele fala, esse daí é importado, não é de Ponta Grossa. O daí é um assunto delicado também, tem um vício de linguagem muito forte com o daí. Mas depois que eu cheguei a essa conclusão, que só pontagrossense tenho que valorizar isso, não me importo mais com o daí, porque eu acho que é uma forma de a gente se identificar com a nossa terra, né, com a nossa cidade. E a aceitação do público por artesanato foi grande? O pessoal procura? E aonde pode procurar? A gente fez o primeiro produto, nós fizemos no projeto Raiz, que é da Secretaria de Cultura, enquanto eu estava no espaço físico da Secretaria de Cultura. Mas, mesmo depois, saindo desse espaço, teve, com o incentivo do turismo, ano passado, na comemoração dos 200 anos, a ideia de se criar souvenirs para os 200 anos. Então, criou-se o Sou PG1, 200 anos, esse ano já teve o Sou PG2, e espero que esse projeto continue, né, que é em parceria com a EPG, em parceria com o Sebrae, é um projeto bem grande, inclusive acho que hoje até Curitiba já está no Sou PG10 ou 12, né, Sou Curitiba, né? E tem Sou Prude, Sou Guarapuava, então Sou Guará, e eu acho bem legal. Então, para nós, artesãos, foi um incentivo bem grande e sempre espero continuar nesse projeto e sempre vou estar apresentando produtos com essa pegada do linguajar pontagrossense. E quem quer comprar camisetas, canecas, aonde consegue encontrar? Hoje, eu não tenho uma loja física, né? Eu atendo pelo meu Instagram, que é Lembranças Ponta Grossa, pelo meu WhatsApp, que é comercial, WhatsApp Business, e também hoje nós estamos na Câmara de Arte Criativa da CPG. E a Câmara de Arte sempre participa de eventos.
Então, nós estivemos no balonismo, nós estivemos no Corrida da Roça, nós vamos estar no Rota 1, que vai acontecer nesse final de semana. Faço parte também da Feira Pop, que é a feira da cultura que acontece todos os domingos, das 9 da manhã às 13. Então, sempre quando tiver eventos e que esteja voltado o segmento do artesanato, a gente vai estar participando e o pessoal pode estar adquirindo. Também mando pelo correio, muitas pessoas de fora pedem, a gente envia, né? E é legal assim, pessoal quando vai viajar, ontem ainda entreguei uma caneca. A pessoa vai para Santa Catarina, ela falou, eu vou levar porque essa minha amiga morava em Ponta Grossa e tenho certeza que ela vai ficar muito feliz quando ela vê esse produto, porque ela vai estar lembrando de Ponta Grossa, né? E eu sempre brinco e peço o familiar, quando a própria professora Maria Aparecida, quando for viajar, posta lá que você teve em algum lugar, porque as camisetas de Ponta Grossa estão viajando o mundo, né? Então, os amigos postam e marcam a gente, já tem registros de teve na Itália, na Argentina, aqui no Brasil, em Ouro Preto, vários locais, né? E eu acho que isso vai ficando registrado e vai ficando marcando, né? Com certeza. Então, fica a dica para você que está nos assistindo de presentes aí para levar de lembrança para os amigos, para quem está fora e para quem é aqui do Ponta Grossa também, para estar valorizando essa cultura, essa fala nossa aqui na cidade. Muito obrigada, professora. Nós que agradecemos. Agora, para a gente saber um pouco mais sobre a pesquisa, a gente conversa com a professora Maria Aparecida, que vai explicar um pouco mais sobre o Ponta Grossês, que faz parte da pesquisa, que se vem trabalhando. Da onde que surge esse Ponta Grossês, professora? Boa noite. Boa noite. Então, para fazer o embasamento da nossa pesquisa, realmente é como nós brincamos com a professora Márcia, é tirar leite de pedra, porque nós não temos dados registrados. O que nós temos é o Jacu Rabudo, né, que é um livro, não sei se você já leu, e quem não leu, leiam, porque não tem como não se identificar com as palavras, com as formas que estão ali descritas. Para poder embasar um pouco mais a nossa pesquisa, nós estamos realizando entrevistas. Inclusive, nós realizamos uma esta semana passada a respeito da expressão curu, o porquê do curu. E o engraçado é que nas nossas pesquisas, acho que os mais jovens não estão sabendo tanto identificar a palavra curu como da minha geração, porque na minha família a gente fala muito. Então, é o sobrenome de uma pessoa que morou em Ponta Grossa, uma família que veio para Ponta Grossa. E, na época, ele era como uma espécie de banco aqui em nossa cidade. E o sobrenome era Curu, com 2 R's, porque era francês. Então, quando ele emprestava dinheiro quando ele emprestava dinheiro e as pessoas, então, ou tinham acesso negado, era uma forma que eles achavam assim, o seu Emílio Curu, porque eles não sabiam falar o Curu, não quis emprestar o dinheiro. Então, essa forma de nós termos assim, quando a gente recebe um não, porque não quiseram nos emprestar algum valor, os mais antigos, eles têm essa... Não sou tão antiga assim, mas nós falamos em casa, aquele Curu não quis emprestar. E o interessante é que a familiar a tataraneta desse seu Emílio, ela nos contou que ele tinha uma forma assim de pré-julgar as pessoas. Por exemplo, quando chegavam na casa dele para pedir o tal valor, e a pessoa, né, tinha o costume de fumar. Hoje a gente não fuma dentro de casa, mas num passado não tão distante, as pessoas faziam o uso de cigarros em casa, que eles chamavam de pito. E se ele perguntavam se ele podia, né, acender o pito, e ele falava assim, não pode. E a pessoa ia até o fogão, pegava o fósforo, sendo que o fogão estava ali com a chama acesa, o fogão a lenha, geralmente, né? E a pessoa não fazia uso daquele brasido que estava ali para acender o cigarro, já era uma forma dele negar. Porque ele achava que era esbanjador, estava esbanjando. Por que acender um fósforo se você tinha ali a chama à sua disposição? Então, são coisas assim que chamam a nossa atenção. Embora a gente perceba que hoje, através das pesquisas que nós estamos realizando, ele tem uma expressividade, mas não tão grande como eu imaginei que seria essa expressão.
quando eu vou fazer congressos em outras regiões do nosso país, já fui para Natal, já fui para Teresina, para o Rio de Janeiro. Então, lógico que as pessoas nos identificam como diferentes por causa do nosso linguajar. Então, eu já quebro o protocolo eu mesmo rindo de mim. Eu sou da terra do leite quente, do porta, do torta, porque daí todo mundo ri junto e ninguém, porque a gente fica realmente, assim, prestando atenção na forma dos outros se comunicarem. Então, vamos fazer mais pesquisas, se até peço se alguém conhece, ou como essa entrevistada nossa, parente, que sabe realmente como que eles utilizavam isso nos seus familiares, pode nos contatar também para nós também termos registrado. Porque para poder fazer esse registro de material, nós precisamos desse embasamento teórico. Então, nós temos que ir atrás. Tem o outro livro também da... Como que é, Maria? Dicionário de Ponta Grossa. É o Dicionário de Ponta Grossa, que também tem algumas questões ali que estão nos embasando, mas é mais, assim, curiosidade nossa, é mais a nossa vontade mesmo de perpetuar esses linguajares, porque eles nos identificam. Então, aonde nós estivermos, quando nós abrirmos a nossa boca para falar alguma coisa, esse nosso linguajar já vai mostrar que nós somos de onde vocês são capazes. Então, se você veio andandinho, se você veio devagarzinho, o inho nós usamos muito, é típico nosso também. Então, daí, para a professora Márcia falou um monte na entrevista dela, ela nem percebeu. Mas nós temos esse costume mesmo, então é nosso. É o que nos identifica como pontagrossenses. A comunicação é fundamental e quando você conversa com pessoas de outros lugares, a gente percebe que Ponta Grossa é uma cidade muito da educação, dos universitários, uma cidade universitária. Tem muita gente de fora para cá e quando você conhece essas pessoas em sala, vai conversando, isso é, com certeza, uma pauta da conversa vai ser sobre a forma de falar, palavras diferentes, explicar os significados, porque para quem está de fora, isso é divertido, isso une as pessoas também, a forma de falar, né? E até a forma da construção de Ponta Grossa, né? Tivemos os tropeiros, depois tivemos pessoas que para cá vieram para trabalhar, tanto na estrada de ferro, tivemos os imigrantes que para cá vieram, ou seja, foi uma soma de muitas pessoas, de muitos linguajares. E isso identificou ainda mais o nosso. Então, é isso que nos torna diferentes, vamos dizer assim. Professora, muito obrigada pela entrevista. Isso, nós que agradecemos pela oportunidade. Façam as respostas das nossas pesquisas. Nós estamos esperando a colaboração de todos vocês. Então, você que assistiu até aqui a nossa entrevista, o link do formulário do Google vai estar aqui na descrição e também em cima na nossa descrição para você estar acessando e estar respondendo. Também você confere uma matéria completa sobre a nossa entrevista sobre o linguajar pontagrossense no nosso site bntonline.com.br. Também lá vai ter o link do formulário do Google para você estar participando da pesquisa e estar respondendo junto conosco. Muito obrigada às entrevistadas, muito obrigada a você que nos assistiu e continue acompanhando o Boca no Trombone.